Uma salva de palmas para o homem de Deus. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Louvo a Deus por essa oportunidade tão preciosa. Minha gratidão ao Senhor pela vida desta igreja, pela vida de cada membro desse lugar. Pastor Edmilson, pastor Felipe. Quero desde já pedir perdão ao Ministério de Louvor, porque ontem não pude me despedir de vocês, porque todos os dias eu tenho um compromisso britânico às 10 horas no Facebook. Eu faço uma transmissão de um projeto chamado A Bíblia Responde. E nesse projeto, todos os dias eu abordo um tema diferente. E tem edificado pessoas, tem sido bênção. E eu tenho aprendido que uma das mais características que nos levam a ser prósperos e a termos êxito naquilo que a gente faz é ser pontual e dizer se é assim, é sim, se é não, se é não. Se eu digo que todo dia eu vou estar 10 horas da noite, eu paro o que eu estou fazendo e estou lá 10 horas da noite. E o pessoal já espera por isso. Aí por isso, quando deu 10 horas, o pregador ainda não tinha terminado, saí de mansinho, só não peguei o banquinho como o Raul Gil fala. E fui fazer a filmagem lá em cima. E aí o culto terminou, o pessoal subiu, vocês tiveram que sair. Então peço perdão por não poder me despedir de vocês. Quero agradecer a presença de vocês. Somos muito abençoados, pastor Edmilson. Esse grupo que tem só um mês, imagine quando tiver um ano, hein? Imagine quando tiver um ano, para a glória do Senhor, sempre. Mas Deus seja louvado através desse ministério, que a obra de vocês prospere mais e mais, e que através da vida de vocês centenas de milhares sejam edificados, curados e transformados para a glória do Senhor. Não, tá ótimo, é bom que eu não vou suar. E eu também expliquei ao pastor Felipe que eu só poderia ter chegado nesse horário, né, por causa dos nossos compromissos na nossa igreja, né? Então falei, olha, não vou conseguir chegar 10, mas 15 para as 11 estarei lá compartilhando com os irmãos daquilo que o Senhor tem dado para nós. Como o pastor Edmilson falou, nós estamos com um projeto maravilhoso de Deus, um projeto que não tem nenhum tipo de vaidade, nenhum tipo de intenção de querer aparecer, mas é um projeto de transformação da nossa região. Então certamente você já tem ouvido falar sobre isso bastante aqui, como lá no Primeiro Amor a gente tem falado, de que nós não podemos mais aceitar a situação de Encantado, Piedade, Água Santa, Quintino, Engenho de Dentro, situação de abandono, situação de violência, situação, né, de total esquecimento, sem a gente contra-atacar, sem a gente agir. E não há melhor forma da gente agir do que através da unidade da oração. E Deus nos deu uma visão de que somente através da unidade dos pastores da nossa região é que nós vamos ver uma mudança nesse lugar. Amém, irmãos? Então nós temos nos reunido, já nos reunimos em 3 igrejas. A primeira foi lá na nossa igreja, a segunda foi no projeto Vida Nova, aqui do pastor Tiago, e agora foi na Igreja Batista Nacional Peniel, do pastor Jorge Aristides, do outro lado. E a próxima reunião nossa será, como o pastor Edmilson falou, aqui na Igreja de Nova Vida, dia 13, né? E eu peço aos irmãos que os irmãos estejam orando por esse projeto. Que eu creio, minha irmã, que através do que Deus vai fazer pela unidade dos pastores dessa região, isso vai ser uma coisa que não vai ficar só aqui, isso vai ser uma coisa que vai percorrer o Rio de Janeiro para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Porque quando Deus ele dá a visão e a gente pega e a gente faz aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor faz por nós. Mas orem, porque não é fácil a luta, é muito complicada, mas Deus vai dar vitória e já tem dado vitória. Nós estamos aqui para falar de família.
e é um assunto que eu gosto bastante de falar. E eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Deuteronômio, capítulo meia dúzia. Versículo 5 até o versículo 9. Se puderem se colocar de pé, só para nós fazermos uma leitura. Deuteronômio 6, do 5 ao 9. Vamos ler juntos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Louvado seja Deus pela sua palavra. Pode se assentar. Então, eu nessa manhã, o título da mensagem que eu quero trazer para vocês é Ascendência e Descendência, se preocupe com elas. Você pode repetir comigo? Ascendência e descendência, se preocupe com elas. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Eu tenho falado bastante isso na rede social. Aliás, quem sentiu o desejo depois, quando chegar em casa, me adiciona. Eduardo Cândido é o meu perfil no Facebook. Eu uso muito para falar a palavra, muito para evangelizar também. E eu tenho alertado as famílias da situação que está acontecendo hoje. Por quê? Porque eles sabem que eles não podem mais mudar a nossa mentalidade. A minha, do pastor Edmilson, do presbítero Julierme, porque nós já temos uma mentalidade formada, pronta. Então, qual é a sagacidade que eles estão utilizando? Claro que manipulados por Satanás e os seus demônios. É atingir a geração de amanhã. Tudo que eles estão planejando é deturpar, ensinar, enganar, mentir para as nossas crianças, para que a geração do amanhã cresça com outra cultura, outro pensamento, outra visão. Eles querem que as crianças do amanhã cresçam com a visão de que ser homossexual é bom. Eles querem que as crianças do amanhã escolham se querem ser homem ou mulher, que é a famigerada ideologia de gêneros. Eu estou espantado. Quem soube aqui do comercial da Omo? Quem soube aqui do comercial da Avon? Ontem, eu assistindo a televisão, vi que o Itaú também entrou na onda. Não sei se alguém reparou. Seja quem você quiser. Comercial, a TV a cabo, se eu não me engano, eu não sei se é a Multishow, ou se é a Globosat, ou se é o Telecine, também entrou na onda. Eu postei essa semana e deu muita polêmica
porque a turma da famosa e demoníaca frase, isso não tem nada a ver, conhece essa frase? Eu postei uma página da revista em quadrinhos da Turma da Mônica, aonde se questiona o porquê que o Cebolinha, questiona por que o Cebolinha não pode brincar de boneca. E aí disseram, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Eu era criança e brinquei de boneca e sou homem até hoje. Eu falei, meu Deus, que situação. Sabe o que é ideologia de gêneros? Eles dizem que você não nasce homem ou mulher, que você se torna homem ou mulher por imposição social ou dos pais, e que você tem a liberdade para escolher se você quer ser homem ou se você quer ser mulher. É isso que é ideologia de gêneros. Está havendo uma massificação da mensagem subliminar disso para atingir as nossas crianças. Aí eu fui pesquisar. Pastor Edmilson, você sabe por quê? Porque essas grandes empresas, você deve estar perguntando, bispo, por que essas grandes empresas estão fazendo essa campanha? Vou explicar para vocês. Houve uma conferência sobre o assunto numa universidade chamada São Tomás de Aquino, lá, acho que nos Estados Unidos, e um estudioso italiano disse que a intenção dessas pessoas de quererem, e dessas empresas como a Apple, Coca-Cola e outros, de quererem implementar essa ideologia, sabe qual é? É destruir o conceito da família, sabe por quê? Segura essa, que essa tu nunca ouviu. Porque eles sabem que destruindo o conceito de família, destruindo a família, as pessoas são mais solitárias, se isolam, e por elas se isolarem, a ciência diz, o marketing ensina, a psicologia mostra que as pessoas mais solitárias são as que mais consomem. E por elas serem solitárias e mais consumirem, logo as multinacionais ganham mais. Mediante tudo isso, eu acho importante falar sobre algumas coisas relacionadas ao lar. Outra coisa, faz parte do assunto. Satanás está a todo custo tentando tirar a autoridade do pai. Está tentando a todo custo minimizar a posição de sacerdote do homem. Nós vamos aprender um pouco na Bíblia a não cair nesse erro grave. Na Bíblia, normalmente, uma pessoa ela é identificada como filho do seu pai. É impressionante como a Bíblia fortalece a figura do homem. Vocês podem notar que na genealogia de Jesus, por exemplo, só aparece o nome de duas mulheres por causa do que fizeram, que foi Ruth e Raabe. A figura do homem, biblicamente, sempre foi destacada como uma figura principal da sua casa. O homem nunca vai deixar de ser o cabeça do lar, e eu estou aqui à vontade para pregar sobre isso, não sou machista. Mulheres, não fiquem com raiva de mim, mas a autoridade é deles. Existe um texto, que aliás eu vou preparar uma pregação, e por favor, irmãs, não se ofendam, porque eu amo as mulheres, e eu sempre digo hoje que a locomotiva da igreja não são os homens, são as mulheres. Quem está mandando brasa na igreja hoje são as mulheres, senhores. Quem bota para quebrar é a mulherada. Então eu amo as mulheres. Eu não sei se eu guardei aqui, mas eu fiquei impressionado com o texto que me assopraram. Deixa eu ver se ainda está guardado aqui no meu celular. As mulheres, em nome de Jesus, não fiquem bravas comigo. Está aqui. Repito, não sou machista.
estou falando assim, o povo fica preocupado, as mulheres já estão me olhando meio com cara virada. Mas eu achei na Bíblia uma coisa pior do que a morte. Existe alguma coisa que seja pior do que a morte? Sabe o que a Bíblia diz? Que tem uma coisa que é pior do que a morte. Sabe o que é pior do que a morte? A mulher. Olha, meninas, vocês não vão me bater, porque é a Bíblia que está falando. Bispo, eu quero conferir esse negócio. Vamos conferir. Eu também fiquei boquiaberto quando eu li isso. Eclesiastes 7:26, abre aí. 7:26. Calma que eu vou explicar, hein? Não me batam. Eclesiastes 7:26. Tá aqui, né? Ah, gostou, né, varão? Gostou, né? Gostou? Olha o que está escrito lá. Achei coisa mais amarga do que a morte. Quem? A mulher. Aí veio o complemento. Cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Bom, elas entenderam. Graças a Deus que isso não está se referindo às mulheres da igreja de Nova Vida, amém? Porque o coração de vocês não são redes e laços. Apesar que tem muita mulher com coração que tem redes e laços dentro das igrejas, né? Mas aberto esse parênteses da brincadeira, e reforçando que a mulher tem um papel preponderante, fundamental, a figura do homem é uma figura que biblicamente ela é inabalável. E que nós precisamos observar qual é o nível de cuidado que a gente tem em obedecer à Bíblia ao reconhecer a liderança e a influência do pai dentro da sua casa. A gente sabe, o ímpio nunca vai saber, porque 1 Coríntios capítulo 2, dos versos 14 ao 16, vai dizer que essas coisas para nós é como loucura para eles, porque eles não podem discernir o que é espiritual, e só pode discernir o que é espiritual quem é espiritual. Está lá em Coríntios 2, do 14 ao 16. Nós sabemos que uma das grandes causas do homossexualismo é demônio, mas também sabemos que uma grande causa do homossexualismo é a falta da figura paterna na criação do filho. Sim ou não, irmãos? A gente começa a entender o quanto a influência do pai vai ser decisiva para o caminhar de um filho. A Bíblia vai nos mostrar alguns exemplos que eu quero trazer para vocês, e eu quero ensinar aos pais aqui a recitar essa cartilha e levar esse aprendizado para dentro da sua casa. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta de vocês no livro de Hebreus. Capítulo 11, versículo 7. Olha que coisa interessante, presbítero Julierme. Mostra que Noé era um pai que trabalhava. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, o que ele fez, irmãos? Aparelhou uma arca para quê? Olha a preocupação de Noé. Ele aparelhou uma arca
para a salvação da sua casa. Hoje, sabe o que está acontecendo, pastor Edmilson? Quem está assumindo o papel de aparelhar a arca para cuidar da salvação da sua casa é a mulher. Quem tem exercido o papel de liderança espiritual da casa é a mulher. Quem tem tomado as rédeas de oração da casa é a mulher. E eu volto a dizer, vai faltar alguma coisa, porque não foi a ela que Deus incumbiu o papel de ter a liderança espiritual da casa. Quem está conseguindo entender aqui? Eu costumo dizer em casamentos que o pai, que o marido, ele tem um papel triplo. É o PPP. Não é o UPP nem o BBB. É o PPP. Repita comigo, pais e maridos. PPP. Os pais, os maridos, eles são os professores da casa. Eles são os protetores da casa e são os provedores da casa. Esse papel é deles: protetor, professor e provedor. Se examina, querido, e observe se você tem cumprido isso. Seguindo, no versículo 17 de Hebreus 11, onde se cita, os homens de fé, eu costumo ensinar não, mas eu costumo brincar quando eu dou palestra, curso, pregação. Eu costumo brincar dizendo que para o crente preguiçoso que não gosta de ler a Bíblia, ele pode aprender toda a Bíblia lendo 2 capítulos, Hebreus 11 e Atos 7, porque Estevão resume a Bíblia toda em um capítulo, e o escritor de Hebreus também. Então, se você for preguiçoso para ler a Bíblia, lê esses 2 capítulos. Não lê a Bíblia. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as... Que contrassenso, né? Ele acolheu alegremente as promessas, que ia ser um pai de multidão, e ele estava sacrificando o filho. 2 lições que eu aprendo aí. Uma, fé. Precisa ter fé, precisa transmitir fé para os teus filhos, para a sua esposa. Você precisa incentivar, você precisa conquistar os seus descendentes através da tua fé. Ele não sabia, mas ele imaginava. Por quê? Isaac virou para o pai. Onde está? Aqui tem um cutelo, aqui tem a palha, aqui tem tudo preparado. Onde é que está o cordeiro? E Abraão disse o quê? Deus vai está preparando o cordeiro para o sacrifício. E ele, quando se despede do seu servo lá embaixo, ele vira para o servo dele e fala assim: olha, e havendo adorado, tornaremos a vós. Ele fala no plural. Ele tinha fé no coração dele, mas ele estava disposto a cumprir o que Deus falou. E aí vem a segunda coisa desse exemplo de Abraão. Às vezes isso que eu falo pode chocar algumas pessoas, mas a família não pode ser mais importante do que Deus na tua vida. Amém, irmãos? Em ordem de prioridades, é Deus, família, igreja. Mas Deus é absoluto. Eu estava aconselhando uma nova convertida, e aconselhando ela queria fazer uma cirurgia estética. Ela não relatou qual era a cirurgia, mas disse que o marido estava enciumado, achando que ela queria ficar mais bonita para os outros. E aí ela disse que não estava sentindo paz, e Deus usou uma pastora lá da igreja para profetizar algo de Deus para ela, relacionado a livramento de morte. E ela veio me perguntar e tal. Eu falei: olha, se você não está em paz, já é um forte indício
Porque Provérbios, no capítulo 10, versículo 22, vai dizer que as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Então tudo que é de Deus traz paz. E você não está te trazendo paz. E Deus usou a pastora, que te viu pela primeira vez domingo, que você se entregou para Cristo. E te disse que Deus estava te dando um livramento de morte. E se o seu marido está desta maneira agindo, não faça essa cirurgia. Por mais que você queira ficar mais bonita, levantar a sua estima, mas Deus tem dado sinais. E ela deixou, e ela disse, eu vou deixar realmente de fazer a cirurgia, eu não vou fazer. Por isso que eu pedi o seu aconselhamento, bispo. Porque eu estava sentindo uma insegurança muito grande. Porque eu também aconselhei por causa da situação do esposo. E aí eu disse para ela assim, aí ela disse assim, porque ele fica implicando, fica jogando indireta porque eu vou para a igreja. O que é que você vai fazer lá? Aí eu disse para ela, nesse ponto eu vou ser um pouco diferente com você. Nesse ponto eu vou dizer para você, seja egoísta. Como assim, bispo? Vou explicar. Porque só existe uma área da nossa vida que a gente tem que ser egoísta. É relacionada à nossa salvação. Você não vai deixar de vir à casa de Deus, você ficou desviada 6 anos. Você não vai deixar de vir à casa de Deus porque você vai pensar na tua salvação, você vai se encher de Deus. E através da tua vida, Deus vai transformar o seu marido e Deus vai converter o teu filho. Eu disse para ela, deixa implicar. Porque já ouvi várias vezes falarem assim, na época que eu ia para o bar, para bagunça, ninguém falava nada. Mas aí fui para a igreja e começaram a implicar porque eu vou para a igreja. Engraçado, tinha que todo mundo bater palma e agradecer os céus porque a pessoa está indo para a igreja, né? Porque lá não está aprendendo bobagem, lá não está andando com gente que não presta. Mas não, o dono do garfo começa a cutucar o indivíduo, dando garfadinha no indivíduo, para o indivíduo virar cri-cri no ouvido. Alguém já passou por isso aqui dentro da sua casa, não? Na época da bagunça não falava nada, foi para a igreja. Abraão, ele embora tivesse sonhado durante 100 anos ter um filho, quando Deus deu uma ordem, entrega para mim, ele não pensou 2 vezes, sabe por quê? Porque Deus na vida dele era mais importante do que família. Fala para quem está do seu lado assim, Deus em primeiro lugar. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu vejo um monte de gente por aí, se anulando, deixando de fazer a obra, deixando de evangelizar, deixando de fazer discipulado, deixando de se colocar à disposição da igreja e do reino, por causa de filho, de família, de faniquito, de esposa, de filho mimado. Claro que tem momentos que a tua família vai precisar de você e você vai priorizar a tua família, porque como eu disse, a família é mais importante do que a igreja. Mas não se esqueça, família é mais importante do que a igreja, desde que esta família não anule a tua vida com Deus e a obra que Deus tem com você. Quem está entendendo aqui, estou falando aqui? Irmãos, eu amo família e prego para a família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Aquele que despreza a sua família, aquele que não honra a sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. A Bíblia, Paulo fala que aquele que não honra, que não guarda, que não cuida da sua família, nega a fé, e ele é pior do que o incrédulo. A Bíblia tem dezenas de textos que nos manda cuidar da nossa família. E aí o que Deus faz com Abraão? Dá o cordeiro que simboliza Cristo, coloca ele como pai de uma grande, se cumpre o que está escrito em Gênesis 12. Farei da sua descendência tão numerosa quanto as areias da praia e quanto as estrelas do céu. Vocês lembram de Ana? Que Ana passou não é brincadeira, né? O que Ana passou não é brincadeira. A mulher, além da mulher ser estéril, que naquela época era sinal de maldição,
ela ainda era afrontada diariamente pela enviada da Capetolândia chamada Penina. Penina todo dia dizia: eu tenho, você não tem. Era mais ou menos parecido com Raquel e Lia, né? Lia tinha a unção do coelho, Raquel não saía nada daquele mato. E aí ela fez um voto com Deus. Eu amo essa passagem. Eu tenho até uma pregação nesse texto que fala de 7 sementes que não podem faltar no seu saquetel. Eu ensino por que Deus ouviu Ana e presenteou a Ana. E é um segredo para a gente seguir os exemplos de Ana, mas não é para hoje. E aí, ela faz um voto, presbítero Julierme, ela faz assim: Senhor, se benignamente atentardes para a oração da tua serva, e me deres um filho, eu o apresentarei e o consagrarei para a tua casa todos os dias. Aí não tem como Deus não responder. Por quê? Porque colocou Deus à frente da intenção do coração dela. Aí a Bíblia diz o quê? Deus dá o filho, nada mais nada menos do que o profeta Samuel. Ela sobe, entrega a Samuel. Aí Deus é tão bom, mas tão bom, que no capítulo 2, uma mulher que durante muitos anos não podia ter filho, Deus deu mais 5 para ela. Repita assim comigo: quando o pai e a mãe aprendem que o filho é do Senhor, o Senhor abre portas que surpreendem o seu coração. Quem crê nisso aqui? Olha que coisa linda isso. Quando Deus observa o intento do nosso coração. E eu quero falar para vocês, pais, desse texto conhecido que eu gosto muito, do Salmo 127:3, que os filhos são heranças do Senhor. E o próprio salmista fala uma outra coisa, meu irmão, que eu amo de paixão. Ele diz assim: como flechas na mão do valente, assim é o filho da tua mocidade. Segura essa para tu levar para casa. Foi para isso que Deus me trouxe aqui. Quem tem filho aqui? Pô, a maioria, graças a Deus. Sabe o que esse texto quis dizer? Tu tem ideia da distância que uma flecha na mão de um valente consegue alcançar? Então, dependendo do teu esforço, dedicação e força de vontade, no esticar a flecha, vai ser determinante para onde teu filho e a tua filha vão chegar. Investir na intelectualidade dele, claro, importante. No estudo, claro, importante. Agora, isso até os ímpios fazem. E muitos fazem bem. É ou não é? Fazem bem. Mas essa flecha na mão do valente é também a distância, o percurso na presença de Deus que o teu filho vai ter ao longo da sua vida. Tem muitos pais que pensam assim: aquilo que eu não pude ganhar, aquilo que eu não pude fazer quando eu era novo, eu quero fazer pelo meu filho. Não pensa assim? A maioria aqui já pensou assim. Que tal você projetar no teu filho dele ser uma potência na mão de Deus 10 vezes mais do que você é? É gostoso falar de família, né? No versículo 17, aliás 20 de Hebreus 11, vai mostrar sobre Isaac. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú. A Bíblia, gente, fala de bênção de uma forma estrondosa.
Por que Jacó e Esaú fizeram a presepada toda que fizeram? Principalmente Jacó, que foi um mentirosinho de marca maior. Porque sabiam da profundidade da bênção. Eu tenho, de vez em quando eu falo lá na igreja, levita, que a geração do século 21 esqueceu esse lance de bênção. As pessoas não pedem mais a bênção aos pais. Os pais já não ensinam mais os filhos pequenos a pedir a bênção. Irmãos, isso tem que ser uma coisa sagrada dentro de casa. Se você não fez isso, não faz isso, hoje Deus te trouxe aqui para te ouvir essa palavra. Sabe por quê? Provérbios capítulo 18, versículo 21, vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que bem a usa comerá do seu fruto. Se eu chegar e disser, anula essa palavra, Julierme é um amaldiçoado, já anulei antes. Mas vamos supor que eu não anule. A minha palavra pode vir a ter efeito na vida dele. Agora, se a minha palavra pode ter efeito na vida dele, imagine a de um pai e de uma mãe para um filho. Vou confessar a vocês aqui. Minha mãe e meu pai não nos ensinaram a pedir a bênção. Sabe o que eu fiz quando eu descobri essa verdade depois de velho? Passei a pedir a bênção para eles em todas as vezes que eu falo com eles, seja por telefone ou pessoalmente. Nunca é tarde para começar. De repente Deus está falando para alguém que é filho aqui, e já é filho barbado. A partir de hoje, pedir a bênção para o seu pai e para a sua mãe. Vocês viram o que a bênção de Isaac proporcionou a Jacó? Vocês viram, e eu acho isso lindo, pastor Edmilson, lá no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó reúne os 12 filhos e começa a lançar palavras de profecia, de bênção, sobre a vida de cada um deles, um por um. Tu, Rúben, é assim, assado, ensopado, cozido. Tu, Naftali, vai ser assim, 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 assim. Manassés, Efraim, parará, 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 parará. E se cumpriu. Segura essa aí. Abraão vira para Ismael, filho da concubina, e disse que ele seria um guerreiro, que ele seria um homem de batalha, um homem sisudo. Gente, isso é muito forte. Abraão lançou essa palavra. Sabe quem é Ismael, senhores? Com certeza sabem, porque aqui é uma igreja que estuda a palavra. Ismael foi o pioneiro dos muçulmanos. Os muçulmanos começaram dali. Primeiro, porque se Deus falou que haveria de ter uma grandes nações de Abraão, ele cumpriu, mesmo da maneira errada, que Abraão passou à frente de Deus. E segundo, quem é que vive dando uma de guerreiro por aí, matando todo mundo? Não são eles? Olha como uma palavra lançada lá atrás de um pai faz efeito até hoje na descendência. Você que é pai, você que é mãe, repita comigo: Deus me ensina a lançar palavras de bênçãos sobre os meus filhos. É triste demais quando um pai, uma mãe chama um filho de peste. Você não presta, você não vai dar em nada. Eu não queria que você tivesse nascido. Seu moleque, vocês sabem que nós não devemos nem citar essa palavra, né? Porque moleque é uma derivação de Moloque, um deus pagão. Então quando você chama alguém de moleque, você está amaldiçoando essa pessoa. Mesma coisa é o danado. Vai pesquisar o significado da palavra danado, você vai saber. E no versículo 21 nós vemos o exemplo de Jacó, de Hebreus 11. Olha lá, que eu falei para vocês. Vamos ler juntos? Pela fé, Jacó,
quando estava para morrer, fez o quê? Viram? 4 exemplos de Hebreus 11, falando sobre a atitude de um pai relacionado à sua descendência. A gente também pega exemplos bons e maus da Bíblia. Exemplos maus, como eu já disse, havia uma lutinha, eu não sei, a Bíblia não fala, se eu falar algo além, eu vou estar cometendo heresia. Mas eu acho que havia uma certa diferença entre Isaac e Rebeca. Por quê? Porque Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de... Pai e mãe não tem filho favorito, não. Você sabia que isso também pode prejudicar o crescimento espiritual de um filho? Lá em casa isso não funcionou muito não, porque meu pai tem o meu irmão do meio como predileto dele até hoje. Mas como a minha avó me pegou como um dos 6 netos, o neto do coração dela, acho que a minha avó compensou. Eu não cresci traumatizado. Ele diz, é porque meu irmão nasceu doentinho, que estava cheio de agulha na cabeça, e aquilo penalizou ele, tadinho. Falei, pai, mas eu nasci prematuro de 8 meses, 2,6 kg. Fiquei 4 dias numa incubadora, pai. Amarelinho ali na antiga maternidade Piedade. Pai e mãe não tem filho favorito. Aí, por causa da predileção dos dois, deu problema. Porque houve mentira da parte de um, o outro foi enganado, porque não merecia, e aí Deus deu a bênção para Jacó. Olha a confusão que deu. Nós temos um outro exemplo na Bíblia de estilo de pai ou de mãe que você não deve ser. Davi. Davi era um ótimo guerreiro, sim ou não? Davi era um excelente rei, sim ou não? Mas era um péssimo pai. O paizinho ruim. O desleixamento de Davi foi tão sério, claro que oriundo do pecado do adultério e do assassinato também, mas ele viu muita tragédia acontecer dentro da sua casa, no meio dos filhos. Ele viu Absalão morrer tragicamente, rompido ao meio na frente dele, comido por bicho, animal. Por quê? Porque Davi não era um bom pai. Talvez Davi seja igual muitos pais por aí, varão. Estão preocupados só trabalhar, e atenção para o filho neca de pitibiriba. Tem pai assim ou não tem? Tem mãe assim também. E aí sabe o que eles fazem? Botam um filho para ter um tete-a-tete com a babá eletrônica. Quem é a babá eletrônica? A televisão. Porque não tem paciência de criar um vínculo de diálogo com os filhos. Agora não tem coisa que me dá mais ódio, aqui só tem adulto eu posso falar, do que pai que tem filho na aventura e depois abandona o filho e nem pensão quer pagar. Deus tenha misericórdia desses pais. Eu sou advogado e eu vejo acontecer muita coisa dentro da vara de família por causa disso. Coisas do arco da velha. Na hora do zoinho virar, estava bom. Mas depois fugiu. Nem exame de DNA quer fazer. Fora aqueles, coitado, a pena deles, pastor, se converteram para Jesus. Mas é o que eu digo, o pecado Deus perdoa, mas a consequência fica. Aí o cabra tem que pagar pensão 30% do salário até 24 anos. Que dó. Quer ver coisa terrível? É pai que tem que ter 30% descontado do contra-cheque e ainda vai para a conta da ex-mulher, que é o cão chupando manga, e ele tem que juntar dinheiro para poder pagar as contas no final do mês por causa da bendito desconto. É o que eu falo, Deus perdoa, mas as consequências ficam. Aqui as
acho que não tem isso não, porque só tem gente convertida. Amém? Mas se você tem algum filho que você não tem dado atenção, porque não vive com você, é melhor rever os seus conceitos. Quem está entendendo, diga amém. Outro exemplo ruim, eu já fugi daqui, não está mais aqui. O Espírito Santo vai trazer na memória. Outro exemplo ruim, o sacerdote Eli. Porque não é porque você é sacerdote, presbítero, diácono, levita, membro da igreja há 50 anos, aquela cadeira específica da Nova Vida, só falta escrever o teu nome ali, porque você já é quase dono dela. Você já chegou ao ponto até de quase pedir a pessoa para levantar, se ela chegar primeiro do que você. Brincando. Isso não significa que os teus filhos vão ser potências. Aliás, tem muita gente que aí eu vou inverter a ordem, dá atenção demais para a igreja e atenção de menos aos filhos, que acaba tendo filhos como o sacerdote Eli. Eu peguei caso do gabinete essa semana. Irmãos, eu fui atender um pastor que me escreveu dizendo: eu estou desesperado, estou em depressão e me deu vontade de me suicidar. Pastor, um homem que Deus usa em profecia, um homem que tem uma palavra fácil, um homem que já viajou a Europa pregando evangelho, me escreveu surpreendentemente: meu pastor, por favor, eu preciso que o senhor me aconselhe, porque eu estou numa profunda depressão e pensei até em suicídio nessa noite. Gente, é o terceiro casamento que ele termina. E uma das coisas que eu disse para ele: você falou para mim no início da tua conversa que o teu sonho era ser igual a Paulo, né? Eu queria pregar e queria ser igual a Paulo. Falei: pois é. Só que você levou ao contrário. Porque se você tinha que ser igual a Paulo, tinha que ser em tudo, inclusive ser solteiro. Mandou eu vir para falar, eu vou falar. Não queria ser igual a Paulo? Paulo era casado? Por isso que Paulo fazia o que fazia. Por isso que ele diz lá em Coríntios 7 que os solteiros cuidam das coisas dele, os casados do Senhor, e os casados cuidam das coisas do mundo. Então eu aconselho a vocês que sejam como eu. Paulo fala isso. Agora, se não puder conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que... Falei: meu filho, se tu queria ser igual a Paulo, tu tinha que ficar solteiro. Mas um homem quis casar, pregar 30 dias por semana e viajar o mundo, ficou sem família 3 vezes. E tá lá. Falei: como é que está a situação das tuas 2 filhas? Teve no primeiro casamento 2 filhas adolescentes. Uma está mais ou menos, a outra até que está indo. Eu falei: as rebarbas estão tudo caindo nelas. O sacerdote Eli tinha 2 filhos. Quem lembra do nome dos filhos de Eli? Ofni e Finéias. Só faziam coisa errada, fogo estranho. O que Deus fez? Ô Eli, dá um jeito nesses teus filhos aí, não vai dar certo esse negócio. Deus vai, acaba com a raça dos filhos e faz o pai morrer tragicamente. Está ele na cadeirinha dele, de repente a cadeirinha bate para trás, ele quebra o pescoço e morre. Repita assim comigo: eu preciso entender que Deus me deu uma missão, e são os meus filhos. Eu costumo dizer, pastor Edmilson, que os pais são os super-heróis dos filhos. Os pais são super-heróis dos filhos. Irmãos, se o pai disser A, o filho vai dizer A. Se o pai disser
B, o filho vai dizer B. Isso acontece muitas vezes. Eu chegar para o adolescente e falar assim: fulano, teve o culto de vocês, por que você não veio à igreja? Aí ele fala assim: meu pai não quer ir, eu também não vou. Alguém aqui já ouviu isso alguma vez? Meu pai não quer ir, eu também não vou. Tudo que você fizer, o teu filho vai guardar aqui no HD dele. Onde estão os sacerdotes da igreja de Nova Vida? Se manifestem. Sacerdote não é só o pastor Edmilson, o pastor Felipe, não. Sacerdotes dos lares aqui, são vocês. Vou perguntar de novo: onde estão os sacerdotes dos lares aqui? Sacerdote do lar não é só mandar o filho fazer, não. Sacerdote do lar é ele fazer. E os exemplos bons? Eu já vou partir para o final. Obrigado, Senhor. O Senhor vai me fazendo lembrar. José. Tudo bem que Jacó deu mole, porque ele cometeu o mesmo erro dos pais. Ele escolheu José como filho do coração dele. Tanto é que deu uma túnica para o filho de muitas cores. E mandava José ir lá, X9, caguetar os irmãos para o pai. Né? Mas José sempre foi obediente ao pai. Tudo que o pai mandava, José fazia. Deus não se esquece disso. Tem gente que hoje está sofrendo consequência com os filhos, sabe por quê? Porque quando eram filhos não foram bons filhos. E a lei de Deus, ela é perfeita. Deus, Gálatas 6,7, Deus não se zomba e nem se deixa escarnecer. E a verdade vos digo que tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Talvez hoje você esteja sofrendo com os teus filhos porque você não foi um bom filho, foi um bom filho. Porque eu afirmo sem medo, de 100%, 90% dos pais que foram excelentes filhos, vão ter excelentes filhos. Porque a semeadora de Deus é perfeita. José foi recompensado também pelo fato de ser um bom filho. Isso sem contar os filhos espirituais. Porque aqui tem que haver filhos espirituais do pastor Edmilson, do pastor Felipe. Deus exaltou Josué porque Josué foi um baita filho espiritual de Moisés. Deus levantou Eliseu como, e eu sou fã de Eliseu, viu, minha irmã? Porque na Bíblia Deus é tão impressionante que ao mesmo tempo que ele exalta os feitos dos homens de Deus, ele não esconde os defeitos dos homens também. A Bíblia é perfeita por causa disso. Geralmente o biógrafo só escreve o lado bom do biografado. A Bíblia não, a Bíblia escreve o que é bom e a Bíblia escreve o que é ruim também. Escreve que Noé era justo, fiel, libertou, levou os filhos para dentro da arca, obedeceu a Deus, mas depois ficou bêbado, ficou nu na frente dos filhos. Abraão mentiu dizendo que Sara era irmã dele. Mentiu mais ou menos, porque também era. E etc. Eu não conheço um homem na Bíblia, varão, fora Jesus, como Eliseu. Eu não consigo encontrar um defeito em Eliseu na Bíblia. O homem era tão bom, que até depois de morto, quando um cabra cai morto em cima dele, no sepulcro, o cabra ressuscita, de tão bom que Eliseu era. O menino bom era o tal de Eliseu. Bom. E ele era um bom discípulo de Elias. E ele vai lá e pega a capa de Elias, me dá essa porção, me dá essa unção. Repita assim comigo: eu preciso também ser um bom filho espiritual. Amém? E aí, palavras de Deus se cumprem, né? Provérbios 22:6, todo mundo conhece.
ensina a criança no caminho que deve andar, e ao crescer, não se desviará dele. Eu gosto sempre de falar isso lá na igreja, que às vezes os pais querem que a igreja eduquem os filhos, mas não é papel da igreja educar. Os filhos passam 2, 4 horas por semana na igreja, e as outras 164. E às vezes culpa a igreja porque o filho é arteiro, o filho é bagunceiro, o filho é brigão. Não é papel da igreja. O papel da igreja é ensinar Bíblia para a criança. Papel dos pais. O texto que eu li no início aqui, de Deuteronômio 6, fala de um costume, pastor Edmilson, que é costume dos judeus até hoje. Eles sentam, ensinam a Torá todinha para os filhos. Vai ver se tem algum judeu que não conhece a Torá. A Bíblia diz: inculcarás isso no coração dos filhos. O pai tem um cuidado, a mãe tem um cuidado. Você tem diariamente semeado essas sementes espirituais na vida dos teus filhos? Isso faz uma diferença. Eu me lembro quando a minha mãe era pequena, quando eu era pequeno, não me lembro quando a minha mãe era pequena. Eu não era nem zigoto ainda. Eu me lembro quando eu era pequeno que a minha mãe me deu uma coleção de 3 livros grandes assim, escrito História da Bíblia para Crianças. E até hoje eu me lembro daqueles livros. Se eu sei um pouquinho da Bíblia, também devo aqueles 3 livros que eu ganhei, ilustrados, contando a história de Jacó, de José, de Jó, de Jonas. Até hoje eu tenho guardado aquilo no meu coração. Até hoje eu me lembro do nome da minha professora de escola dominical mais importante. Esses dias eu estava postando a live do A Bíblia Responde, e ela escreveu assim: nossa, como a minha criança cresceu, e é um homem de Deus. Quando eu li, eu falei: tia Eliana, nossa, quantos anos se passaram, e ela escreve isso para mim. Coisas que os filhos não vão esquecer nunca. Pergunta para quem está perto de você e é pai ou é mãe: quanto tempo por dia você gasta em investir na vida espiritual do seu filho? Pergunta aí, não precisa responder não. Não, mas eu pago um bom curso. Não, mas ele faz judô, ela faz natação, eu pago uma escola particular. Oh, maravilha, que Deus continue te dando bastante dinheiro para isso. Mas isso não vai fazer diferença para a salvação dela. Se você semear isso na vida dos teus filhos, vai se cumprir o Salmo 112, 2. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Quem guarda isso no seu coração cumpre Deuteronômio 7:9. Sabeis, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações dos que o amam. Vou fechar aqui, tem muita coisa, mas eu vou fechar aqui. Ascendência e descendência, você tem se preocupado com elas? E minha palavrinha final é para você que tem pai e mãe vivo ainda, mas que não tem Jesus. Lembre-se, o Senhor conta com você para lançar a semente da salvação na vida do teu pai e da tua mãe. Isaías 55:9.
diz: a minha palavra não voltará vazia, mas fará aquilo que me apraz. Lance a semente na vida dos teus filhos, lance a semente na vida dos teus pais, mas não se esqueça de uma coisa, papai e mamãe: para mim o que mais importa é a salvação do meu filho, não, é a do seu filho e a sua também. E para você ser um sacerdote, um professor, um provedor e um protetor da tua casa, ou uma mulher de oração, uma coluna de Deus do teu lar, você precisa estar com a tua vida em Deus em dia. Você precisa estar com a tua vida no altar, porque ninguém pode passar aquilo que não tem. Com a autorização do pastor, você pode se pôr de pé. Nós vamos orar. Você agora vai entregar os seus filhos mais uma vez nas mãos do Senhor. E se porventura alguma pendência na tua vida espiritual que você precisa regularizar, para que você seja esse espelho, essa imagem e semelhança para os teus filhos, para que teus filhos vejam Deus refletido em você, você vai orar e vai ser sincero com o Senhor agora. Feche seus olhos.